Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de história? Então vamos lá. Vamos seguir agora o nosso cronograma. Assistir ao vídeo completo, responder as atividades da página 67 até a 72. Colar e pintar a capinha do terceiro período e, por último, enviar fotos das atividades prontas, certo? Vamos lá na página 67, olha só. Na atividade da página 67, nós vamos falar sobre as especiarias. Lembram que eu expliquei sobre as grandes navegações, os produtos mais procurados pelos portugueses, pelos europeus? Então, quais eram essas especiarias? Olha, era a pimenta do reino, a pimenta, a noz moscada, o gengibre, canela em pau, baunilha, cravo da Índia. Tudo isso é considerado especiaria, Então, são produtos utilizados para temperar, para conservar o alimento, para produzir essências, certo? Então, para fazer chá também, Então, na página 67, está perguntando assim, quais eram os produtos mais procurados pelos consumidores europeus? Na número 1, quais eram? Eram as especiarias, tá? Então, essas especiarias que eu acabei de falar para vocês aí. Bom, a número 2, da letra A, está perguntando assim, essas especiarias são usadas ainda hoje? Para quê? Essas especiarias que eu acabei de falar para vocês, cravo da Índia, canela em pau, noz moscada, gengibre, todas essas que eu havia citado, elas são usadas ainda hoje? Sim, professora, são usadas, Então, com certeza você tem alguma dessas aí na sua casa ou de algum familiar que faz o uso dela para alguma coisa, que seja para fazer chá, para temperar alimentos, não é verdade? Então, você vai responder aí, sim. Para que era utilizado? Então, a gente já falei Temperar alimentos, conservar também o alimento, também para fazer chá, para fazer remédio, Aqueles remédios caseiros. Então, você vai colocar isso aí na letra A, certo? A letra B é pessoal. Você já experimentou essas especiarias? Qual? Como foi usada? Aí você escreve aí a sua resposta, certo? A número 3, você vai observar no mapa da página 66 e fazer a ligação nos quadrinhos aí, tá? Então, observa o mapa e marca direitinho, certo? A 4 também você vai marcar no mapa, combinado? Olha só, página 70. Página 70 vai falar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas, sobre as capitanias hereditárias. Será que alguém lembra das capitanias hereditárias? Que eram lotes distribuídos pelo rei. O rei dava lotes para as pessoas de confiança, aos nobres de confiança que tinham escravos para trabalhar. Era na época da descoberta do Brasil. E aí o rei, para expandir seus negócios, para dominar o território, ele criou essas capitanias hereditárias. E na 1 está querendo saber um pouco sobre isso e sobre o Tratado de Tordesilhas. Olha só, eu coloquei um mapinha aqui. O Tratado de Tordesilhas era um acordo, Foi um acordo assinado pela Espanha e Portugal, em uma cidade espanhola chamada Tordesilhas. Eles dividiram o território brasileiro. Essa linha aí, a parte que está em cinza, sem nenhum nome, pertencia à Espanha. A Espanha tinha o direito de explorar esse território. A outra parte que está colorido, que tem os nomes, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, essa parte colorida aí são as capitanias hereditárias e estão do outro lado do Tratado de Tordesilhas. O Brasil era só essa parte aí, Era só esta parte colorida. Então, a resposta é que o Brasil não tem mais o mesmo território, ele aumentou, Porque Portugal logo começou também a utilizar o território que era da Espanha. E a Espanha não conseguiu fiscalizar essa parte. Não conseguiu, Porque o território era muito grande, certo? Então, a resposta da 1
Hoje o Brasil tem o mesmo território definido pelo Tratado de Tordesilhas, por esse acordo aí? Não, né? Não é mais. O Brasil não é só essa faixa que está colorida. O Brasil é todo esse território, que era da Espanha também. Então, o Brasil não tem o mesmo território definido no Tratado de Tordesilhas, certo? Página 71, questões número 2, questão número 2, A, B e C. Eu vou explicar essa daí porque nesta página, a questão número 2 está pedindo para você desenhar um mapa, pintar o estado, sobrepor sobre o outro e descobrir quais eram as capitanias. A tia Rose colocou aqui de uma forma a facilitar para vocês, certinho? Então, você não precisa fazer esse desenho do mapa, tudo, e pintar o estado. Primeira coisa, observando essa imagem aí, você sabe qual é o nosso estado. O nosso estado é Goiás. Então, olhando no mapa do seu lado esquerdo, temos aí o estado de Goiás representado pela sigla GO. Então, o estado no qual nós moramos é Goiás. Esta linha do mapa aí que eu coloquei está representando o Tratado de Tordesilhas, olha só. Então, os dois mapas são um comparativo. Goiás está bem dividido aí, quase que ao meio. Uma parte, naquela época, estaria pertencendo a Portugal e a outra parte do estado de Goiás hoje estaria pertencendo à Espanha. Então, você vai responder dessa dois aí apenas a letra C, certo? Não é necessário desenhar o mapa. Você vai apenas observar o mapa de capitanias hereditárias, eu já até coloquei ele aqui no slide, pode observá-lo aí, esse mapa, e escrever aí, ó, a que capitanias pertencia o território do estado onde você mora. O nosso estado é Goiás. Então, quais eram as capitanias, né, que formavam aí o estado de Goiás, o estado onde a gente mora? Então, você pode colocar o que primeiro? Pertencia a Portugal e depois as capitanias. A tia Rosa já fez uma sobreposição aqui. Então, as capitanias que pertenciam, que o estado de Goiás pertenciam, eram Ilhéus e Porto Seguro. Então, você vai colocar aí, ó, na letra C. Portugal, capitanias Ilhéus e Porto Seguro. Ilhéus aí está em amarelo e Porto Seguro em laranja. Correto? Então, vamos lá. A próxima questão é a letra D, a D de dado, da mesma página 71. Que capitanias prosperaram, ou seja, se desenvolveram, foram bem, né? Deram certo. A que estados essas terras pertencem hoje? Então, as capitanias que prosperaram foram a de São Vicente e Pernambuco. Vou voltar o mapa aqui para vocês darem observada. Olha lá em cima do mapa das capitanias hereditárias. Pernambuco. Olha lá embaixo, São Vicente. Então, nós podemos observar lá embaixo que é São Paulo. E em cima de Pernambuco tem vários estados aí. Vamos anotar? Olha só. Então, vocês vão anotar aí na letra D. As capitanias que prosperaram foram São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, não existe mais, né, essas capitanias. O nosso país são dividido em estados. São Paulo e Pernambuco. Essas duas capitanias prosperaram, se desenvolveram. Sabe por quê? Porque nessas capitanias eles cultivavam a cana-de-açúcar, um produto bastante lucrativo no período colonial. Tá? E onde era a capitania de Pernambuco, hoje são os estados de Alagoas, Sergipe, o próprio estado de Pernambuco também, a Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. Na página 71 ainda, na número 3, tem um texto, qual você vai ler, eu vou discutir aqui com vocês, falando o seguinte, ó. Um nobre português tinha 2 filhos. O mais velho, por direito na época, ficou com as propriedades do pai em Portugal. O segundo filho era comerciante de açúcar, isto é, comprava esse produto nas Índias e vendia na Europa.
Em 1534, esse nobre recebeu do rei de Portugal uma capitania hereditária nas terras encontradas por Pedro Álvares Cabral em 1500. O nobre aceitou a terra, mas teria alguns deveres, além de direitos sobre ela. Então, esse nobre ganhou uma capitania hereditária, um lote de terra aqui no Brasil, para cuidar. Além das obrigações, ele tinha também os seus direitos. A pergunta é o seguinte: este nobre poderia deixar as terras para o segundo filho, que era um comerciante de açúcar na Europa? Sim, as capitanias hereditárias passavam de pai para filho, por isso o nome hereditários, vem de hereditariedade. Então, ele podia sim passar a capitania para o filho, tá? Correto? Então, vamos lá. A outra pergunta. Agora, voltando aqui, né? Na página 72, a letra B. O nobre, né? Falando ainda sobre o texto, o nobre e seu filho seriam donos das terras da capitania? Por quê? E aí? O rei dava a terra para quê? Para que as pessoas cuidassem, distribuíssem para outras, mas de forma alguma a terra era desse donatário. O donatário era quem recebia a terra. Então, a resposta aí da B é não, tá? Não. Os donatários não eram donos das capitanias hereditárias. Elas pertenciam ao rei. Os donatários podiam apenas explorar, tirar algumas riquezas, mas a terra mesmo era do rei. Inclusive, os donatários também tinham que pagar uma parte ao rei por isso. Letra C. Que direitos e deveres o nobre tinha sobre elas? Olha só, os donatários tinham o dever de povoar, então ele podia dividir novos lotes de terra, tá? Ele poderia dividir ali a sua capitania, né? Então ele tinha o dever de povoar. Ele também tinha o dever de plantar, criar animais e explorar as riquezas. Essa era a obrigação dele, então ele tinha que produzir nessa terra. E o direito? Eles tinham o direito de distribuir alguns lotes de terra, né? Então, ele poderia aí distribuir alguns lotes de terra, além também de usufruir de parte das riquezas, certo? A última, a letra D, é o seguinte: o nobre poderia enriquecer com a proposta do rei, por quê? Então, quando o rei fazia essa proposta, eu vou te dar uma capitania para você cuidar, uma parte você vai ficar contigo e a outra parte você vai me passar. A terra é minha, mas você vai poder utilizá-la. Então, o que vocês acham? Sim, né? Ele poderia sim, o nobre poderia enriquecer com a proposta do rei. Ele poderia lucrar muito com o plantio da cana-de-açúcar. Foi o que eu falei, né? Sobre as capitanias hereditárias. As que mais se desenvolveram foram as que produziram a cana-de-açúcar. Produto muito valioso nesta época. Então, foi isso, galerinha. Qualquer dúvida, pode me procurar, tá? Fiquem com Deus. Tchau, até a nossa próxima aula.